gente, eu sou Lucitane, ceramista aqui do Cada Coisa Ateliê, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza o graminho. Para quem não conhece, o graminho é uma ferramenta de medida que nos permite fazer uma série de peças iguais, sem que a gente precise a todo momento levar a régua na peça para poder conferir se essas medidas são as mesmas. No mercado aí tem vários modelos de graminho. O meu é composto por uma haste de madeira e por 3 hastes flexíveis. Quem for habilidoso pode até construir o seu próprio graminho. Aqui ele é composto por umas porquinhas borboletas, que na hora que eu afrouxo aqui, ele me dá a possibilidade de mexer essa haste de acordo com o tamanho da minha peça. Então, a gente vai lá para o torno agora, porque eu vou dar uma explicação geral de como a gente deve utilizar essa ferramenta e depois eu vou fazer uma série de 6 copinhos para vocês verem na prática como isso é feito. Então, bora lá! Bom, pessoal, então vamos supor que eu estivesse fazendo esse vasinho aqui no torno e eu quisesse fazer uma série de vasinhos iguais a esse. Então, eu vou construir o meu primeiro vasinho e depois que ele estiver pronto, eu vou fixar o meu graminho em um ponto aqui do meu torno e vou então encostar a minha haste nas principais medidas, ou seja, na base. Como ele tem um formato diferente aqui, eu vou querer colocar na altura aonde esse corpo vai afunilar. E a última haste eu vou colocar, então, na altura e na dimensão da boca da minha peça. Feito isso, então, quando eu colocar outra massa aqui, eu vou construir a minha peça com um graminho nessa mesma posição. Por quê? Porque se eu faço essa medida aqui com essas 3 hastes, encostando na minha peça, e depois eu posicionar o meu graminho em um lugar diferente, olha aqui, a base já mudou, a altura vai ser a mesma, mas a boca também vai mudar o lugar. Então, é muito importante ou vocês fixarem o graminho com um adesivo ou escolher um lugar onde você sempre vai colocá-lo para que as medidas fiquem todas iguais. Eu sempre utilizo aqui a voltinha da mesa do meu torno como referência de onde eu vou deixar o meu graminho. Então, eu encosto ele nessa voltinha e encosto ele aqui na bacia do meu torno. E aqui, então, eu defini exatamente o lugar onde eu quero que ele fique. Então, aqui eu vou definir a base, a altura onde ele vai afunilar e a altura da boca. À medida que ele vai rodando, por que é importante essa haste ser flexível? Porque ela vai encostar, mas ela não vai marcar a minha peça. Ela só vai me indicar que eu cheguei, então, nas alturas que eu preciso aqui para poder fazer a minha peça. Nem sempre eu preciso das 3 hastes. Por exemplo, aqui se eu utilizar o torno sem nenhuma madeira, eu não preciso medir a base, porque eu posso utilizar os círculos do torno como medida para minha peça. Então, vamos supor, então, que eu vou fazer este copinho aqui. Então, eu posso, se eu tiver com a madeira, medir a base da minha peça, que vai ser aqui. E aqui eu não preciso de outra medida que não seja a boca da minha peça e a altura dela. Então, aqui eu ajusto as hastes para as dimensões dessa peça. E a partir dessas dimensões, quando eu for fazer os outros copinhos, eu vou saber que ele vai estar com as mesmas dimensões. Então, aqui eu medi essa terceira haste, eu não vou precisar dela, porque é um formato mais simples. Então, eu vou utilizar só 2 hastes com a base, a altura da peça e a boca dela. E aí, eu vou construir as outras peças seguindo essas mesmas medidas, utilizando o graminho. A mesma coisa eu posso fazer com um outro formato de peça. Aqui eu tenho um outro formato que se ele tiver na madeira, eu posso fazer a base da peça. E aqui eu vou utilizar
essa segunda haste para ver a altura da peça e a dimensão do diâmetro da boca. Aqui, mais uma vez, essa terceira haste para mim não vai ser importante nesse momento. Lembrando que o graminho tem que estar sempre na mesma posição para que ele cumpra a função de me dar a dimensão da peça que eu quero construir. Agora, então, eu vou construir um copinho e a partir desse copinho eu vou utilizar o graminho para fazer outros 5 com a mesma medida e vocês vão poder ver na prática como a gente utiliza o graminho. Bom, pessoal, então agora eu vou fazer um copinho. Esse primeiro, como eu vou definir as medidas dele agora, eu não vou precisar do graminho. A partir desse primeiro, a gente vai tirar as dimensões com o graminho para fazer os demais. Então, vamos lá. Como eu não estou utilizando a madeira, eu vou usar os círculos do meu torno para definir a medida da base do meu copo. Experiência, eu sei que para eu conseguir um copo com mais ou menos 250 ml de capacidade depois dele pronto, ele precisa ter 9 centímetros de altura por 9 de diâmetro. Então, eu meço essa primeira peça para garantir que ela vai ter a capacidade final que eu vou precisar. E a partir dela, eu vou utilizar o graminho para fazer as demais. Eu vou utilizar um gabarito para poder dar a mesma forma em todas as minhas peças. Quem me acompanha aqui no canal sabe que tem um vídeo falando sobre os gabaritos e vocês podem ir lá para tirar qualquer dúvida.
só secar a minha peça por dentro e por fora. E aqui, então, eu já tenho o meu primeiro copinho. O que que eu vou fazer, então, antes de tirar essa peça do torno? Eu vou pegar o meu graminho, posicioná-lo aonde normalmente eu já faço. Se vocês tiverem dúvida na hora de posicionar, não tiver, igual eu tenho aqui uma curvinha da mesa para poder posicionar sempre na mesa, no mesmo lugar, pega uma fita crepe e posiciona o seu graminho e fixa esse graminho, para que vocês tenham, então, sempre o graminho no mesmo lugar. Aqui, como eu tô utilizando como medida base o segundo círculo do meu torno, eu não vou precisar colocar uma haste do graminho lá. Eu vou simplesmente colocar a haste na altura final da minha peça e na largura final. Então, para garantir que minha boca vai estar sempre com essas medidas. Então, aqui agora eu fixei essa haste e vou fazer os demais copinhos com essa medida. Aqui a importância dessa haste ser flexível, porque na hora que ela encostar, ela não vai marcar a minha peça. Feito isso, então, agora eu posso retirar minha peça do torno sem problema de desmarcar essa medida. Então, eu vou passar a minha linha aqui. Vou tirar meu graminho um pouquinho, só para facilitar esse processo. Vou pegar uma madeira para colocar esses copinhos. E agora eu vou pegar, vou voltar aqui com o meu graminho para a posição que ele precisa estar para poder garantir que a peça fique do mesmo tamanho. E vou pegar outra massa para dar continuidade aqui à execução dos meus copinhos. Aqui, olha, eu já cheguei na altura do meu copo. Eu não preciso medir com a régua, porque eu sei que ele tá com a mesma medida daquele meu primeiro copinho. Então, agora eu venho com o meu gabarito para dar a forma
vocês podem ver que ele já está encostando na minha haste, que é a medida que eu tenho lá. Agora eu vou só trabalhar essa forma um pouco mais, garantindo que eles vão ficar o mais parecido possível. Prontinho, agora eu vou só secar. E agora eu posso, então, tirar a peça do torno, sabendo que ela tá lá com a mesma medida daquela primeira peça que eu fiz. Então, rapidamente, sem precisar ficar utilizando a régua, eu já tenho outro copinho semelhante àquele primeiro que eu já fiz. Vem com mais uma massa e vamos posicionar o nosso graminho e fazer mais um copo. Cheguei na altura, agora eu vou utilizar o gabarito para dar a forma no meu copo.
então mais um copinho. Como eu acho que já deu para vocês entenderem o processo, eu vou acelerar aqui o vídeo para fazer os outros 3 copinhos e volto para mostrar para você o resultado com os 6 copinhos.
Bom, pessoal, então eu trouxe aqui os copinhos, não couberam os 6 copinhos na minha régua de madeira, mas por esses 5 copinhos aqui é possível ver que a gente consegue fazer uma série de peças iguais utilizando o graminho como ferramenta de medida. Ele é uma ferramenta indispensável? Não, não é. A gente pode facilmente substituí-lo por uma régua e ir medindo peça por peça. Mas quando a gente tem muitas peças para poder fazer, ele agiliza muito o processo e por isso se torna uma ferramenta muito interessante de ser utilizada. Assim, eu termino mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, deixem seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou então no meu Instagram, no @cadacoisaatelier, que sempre que possível eu vou tentar responder a todos. Um beijo e até a próxima! Tchau!